Está começando mais um podcast. Hoje a gente está com a Adriele Oliveira. Bem-vinda, Adriele. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Adriele. Obrigada pelo convite. Ela é tão fofinha, ela é tão meiguinha na voz. Adriele, mais uma vez seja muito bem-vinda. E a gente quer conhecer um pouquinho da Adriele. Quem é a Adriele? A Adriele morava onde no Brasil? Veio para cá, para a Europa? Para qual país inicialmente? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu nasci no Brasil e sou imigrante desde os 8 anos de idade. Foi assim. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. E a minha mãe sempre assim, muito correria, pensou muito no futuro, entendeu? E aí ela veio para Portugal, fiquei na casa da minha avó. E ela depois resolveu as coisas e nos trouxe para Portugal. Passado algum tempo, quando eu comecei a ficar mocinha, assim, uns 11, 12 anos, eu cismei. Não, que eu quero ir para casa do meu pai, pro interior de Minas, quero conhecer minha família, saber qual que é. Você é mineira, então? Sou mineira do interior de Minas. Legal. E aí, uma cidadezinha que chama Franciscópolis, pequenininha. E aí, bati o pé, minha mãe não queria, né, porque muito mocinha, e é claro que estudar aqui na Europa traz, melhor, né? Traz outros benefícios. Mas eu sempre fui muito obstinada, né? Então, eu tenho esse direito, quero conhecer minha família de pai, e fui. É assim, foi uma experiência muito boa. Eu conheci pessoas muito gente boas, pessoas muito simples, porque é uma região pequenininha, não tem muito desenvolvimento, chove, o autocarro já não vai para a escola, a gente tem que descer para perto do asfalto, pegar um ônibus. Aí, fiquei lá 3 ou 4 anos e vi realmente que a gente tem que pensar no futuro, né? Sim. E então, voltei para Portugal. Com a promessa de ajudar meu pai na casinha dele, que é uma casinha muito simples. E, entretanto, foi aquela correria doida, né? Escola, ajudei minha mãe no café, trabalhando, a gente tinha um comércio lá, que era o café. E aí, foi rolando, foi acontecendo, entre tapas e beijos, né? Porque minha mãe é pulso firme, meu pai é muito de boa. Mas foi, E seu pai continua lá no Brasil? O meu pai mora lá e toda a minha família mora lá. Aqui na Europa eu só tenho a minha mãe e o meu irmão. E nesse momento a minha mãe está aqui na Bélgica, o meu irmão está em Portugal e eu vim pra cá faz 6 meses. E conta pra gente, lá em Portugal, como que foi assim, crescer lá? A cultura é muito diferente da nossa, você teve um choque? Como é que foi pra você? Então, eu cheguei lá pequena, né? Como eu disse, tinha uns 7, 8 anos. E aí, cheguei lá, cabelinho enrolado, muito cacheado. Eu era atração, todo mundo achava o máximo, porque assim, o pessoal é tudo cabelinho liso, tudo padrãozinho. Aí, chegava na escola, todo mundo era o cabelo dos caracóis. Cabelo dos caracóis e tal. E aí, um caos autêntico, porque a gente fala português tal como eles, né? Mas quando nós chegamos lá da primeira vez, é como se fosse um espanhol. E o sistema de ensino... Nossa, foi a primeira vez. Eu tive muita complicação na escola, meu Deus. Porque eu fui entre idas e vindas, né? Sim. E então, eu estava acostumada ao sistema de ensino do Brasil, fui para Portugal. Quando eu estava acostumando com o sistema de ensino de Portugal, eu voltei para o Brasil. E aí foi sempre assim, uma peteca, né? E até acostumar... E isso não só na escola, eu costumo dizer assim, eu sou imigrante até mesmo no meu país. Você lembra que uma vez eu falei assim, acho que se eu fosse pro Brasil, eu ia passar uns apertinhos que a gente passa quando a gente vai ao talho, ou vai uma coisa assim, porque a gente fica, como a gente não tem raiz, a gente fica assim meio atordoado, né? Perde um pouco daquilo que para as pessoas é normal, entendeu? Aí mais uma vez, né? Mais uma vez. Como se não tivesse bom, imigra de novo. Agora nem a língua é a mesma. Menina, você falou, e é esquisito mesmo, porque quando eu tive contato com portugueses aqui, né,
eles falando, o marido da Cleide ainda acho que ele fala muito bem. Mas assim, outros portugueses falando, eu falava, meu Deus, o que eles estão falando? Porque é muito diferente, né? É muito. A gente fala, parece que mais claro. Eles só falam. Eu falei, meu Deus, o que ele tá falando? Tô entendendo. Eu tinha umas clientes portuguesas também que eu falava. Às vezes, gente. Às vezes eu deixava elas falando, contando, eu tava só concordava. Eu entendia uma ou outra palavra, não entendia nada. Qual que era a região que você morava lá em Portugal? Porque tem uma região que é mais complicada da gente entender o português dele. Eles são mais fechados, né? Os nortenhos falam mais embolado. Eu morava na região de Lisboa, era 45 minutos de Lisboa, é a região de Torres Vedras, Lourinhã, ali pertinho da praia e tal. Que beleza. Praiana, né? Então, por isso que eu sou muito de lá. A cidade dos dinossauros, Lourinhã. E aí, você morou bastante tempo lá em Portugal, e aí quem que te inspirou a vir para a Bélgica? Então, assim, né, depois da pandemia, eu me desvinculei do comércio da minha mãe, porque queria independência, fui morar com meu namorado, acabamos nos mudando de cidade, e aí começou o rolê, né, de correr atrás do meu, começar a trabalhar fora. E quando eu decidi vir para a Bélgica, é porque eu vi que Portugal também já não estava sendo melhor para mim, sabe? Trabalhava muito, trabalhava feriados, fim de semana, recebia pouco. A gente consegue manter um estilo de vida confortável, mas nós temos objetivos, né? E nós temos que buscar alcançá-los da melhor maneira. A minha mãe já está aqui, já tinha 1 ano, e então eu falei, olha, passei a saber com ela como é que é. E mesmo com os desafios, eu sabia que isso é complicado, né? O clima é diferente, a língua é diferente, o sistema é outro. E resolvi me aventurar. Eu tô achando o máximo, né? 6 meses eu tô fresquinha. É verdade. Essa menina acabou de chegar, não sabe o que espera, né? Mas, tá sendo muito gostoso. Então você tem 6 meses que já reside aqui. 6 meses. Aí agora comecei a fazer o cursinho de francês, né? Porque é complicado. Uma língua nova. Verdade. E como tá sendo? Porque assim, de Portugal, né? Brasil, Portugal e pra cá, pra Bélgica, é bem diferente. A Bélgica, assim, todo mundo fala, né? É um impacto, porque é um lugar muito frio. Você já não tem as praias maravilhosas que tem em Portugal. O clima é totalmente diferente, cultura é diferente. Você sofreu algum impacto com isso? Você tá... Não, eu tô amando tudo. Não, eu ainda tô iludibriada. Ainda tô achando tudo perfeito. Ainda tô naquela vibe assim, não, isso aqui não tem nada pra dar errado. Aí chega uma coisinha ou outra assim que a gente... negócio de montuério, negócio de o sistema das finanças é totalmente diferente. E agora, como virou o ano agora que eu tenho começando a tratar dos descontos e tudo mais, né? Como eu vi o ano passado no final do ano, sempre no meio desse ano que eles tratam aqui, né? Sim. Sendo que Portugal acho que no começo do ano. E aí, assim, agora que eu tô começando a ver, assim, que realmente é diferente, não é pera doce, como os portugueses. Exatamente. Mas lá em Portugal, você já tinha, quando você morava lá, você já tinha o BI, né? Sim. E aí você chegou aqui, então facilitou para você também dar entrada na sua documentação belga. Eu peguei os meus documentos lá em Portugal através da minha mãe. Sempre um rolê, né? Negócio de documento. Eu consegui pegar o meu BI porque eu entreguei a documentação toda que faltava 2 dias antes do meu aniversário de 18 anos. Nossa! E aí, eu não sei se vocês estão familiarizados com o sistema. Na época, se você completasse 18 anos, você não conseguia pegar por agrego familiar. Você tinha que iniciar o processo de declaração dos impostos, de residência. 3 anos, né? Anos de residência. Demorava. Nossa. Aí foi um milagre. Peguei, graças a Deus, cheguei aqui na Bélgica. Foi só mesmo ir na comuna. 1 semana depois já tava com a residência belga. Nossa, só, né? Eu gente, foi muito rápido, porque a maioria das pessoas esperam de 6 meses pra frente. Não, foi mesmo. rápido. Foi quase 1 ano, né? Graças a Deus também. Deus tem os preferidos. Pelo menos tem um Deus tá falando ali, minha queridinha. Não, mas graças a Deus e graças a minha mãe. Olha, minha queridinha. Me senti mal agora. Em 1 semana, a gente quase 1 ano.
triste, foi pouco pra completar o ano. Não, e agora lá em Portugal, que pra pegar a residência já vem do Brasil com residência. Gente, quando eu cheguei tudo isso aqui era mato, eu vi minha mãe correndo com gente pra conseguir fazer inscrição no Segurança Social, era um BO, uma luta. Aí agora um conhecido meu falou assim, graças a Deus, né? Não, muito pelo contrário, muito bom, né? Vamos perrear os outros, só porque foi pra gente, não quer dizer. Mas, tipo assim, o sistema muda muito rápido. A gente às vezes fica assim, meu Deus, olha que perrengue. Um ano pra você pegar o seu, a pessoa chega com uma semana e pega. A gente fica perdido, né? Entre linhas do sistema. Sim, mas eu falo também que é muito de atendente também, de cada comuna tem um atendente mais. Não, mas é da lei, a lei tá mudando muito. Assim, em Portugal, eu falo por Portugal porque eu acabei de vir de lá e ainda não tô conhecendo muito bem o sistema daqui. Mas Portugal, assim, tem uma mão de obra muito fraquinha nacional, então eles precisam da mão de obra estrangeira. Se os estrangeiros não entrarem lá, o país fica um pouco parado, porque o pessoal pensa, é como seu marido se formou lá, mas para receber 700, 800 euros de salário... É complicado, né? Sendo que naquela mesma formação, você consegue vir para outro país e ganhar o triplo, o dobro, o quadruplo, entendeu? Sim. É como eu falo com as minhas amigas, elas me perguntam, Dri, mas se você tá segura, tá tudo certo, você tá gostando? Eu falo assim, gente, eu tô amando, eu não trabalho esse fim de semana, os feriados eles me pagam para ficar em casa e eu recebo o triplo do que eu ganhava em Portugal, não tem como a gente não gostar. É melhor, né? E a gente tá começando a vida, a gente não precisa buscar o desconfortável, né? Eu poderia ficar lá, e não julgo quem fica, né? Óbvio, cada um tem o seu estilo de vida. Mas assim, pensar, não, vai ser muito complicado, não sei falar a língua, vai ser punk, entendeu? Não sei como é que... Eu acho que tem que ser ousado, né? A gente tem que arriscar. Principalmente você que tá nova, né? Pode melhorar muito mais e pode, então... Podia nem tá dando certo. O primeiro mês que eu cheguei aqui, que eu vi os metrôs cheios de drogados. Gente, essa é a realidade. Desculpa informar, mas eu vou ser sincera. Olha o impacto aí, ó. O primeiro mês eu só falava, não, eu vou embora desse lugar. O quê? Qual foi o metrô que você pegou? Lá na minha casa, no Botanique. Imagina quando eu vim tão mentira. Eu falei, não é possível. O povo fumando droga, deitado, um fedor de xixi, meu Deus do céu, naquele metrô. E eu só pensava, não preciso disso, eu fico em Portugal difícil do jeito que for. Trabalho fim de semana, feriados, domingos, o que vocês quiserem, queridos. Eu trabalho, mas não corro risco de ser assaltada aqui. Aí depois recebi o primeiro salário, né? Aí corri. Aí quando ela vê aquele faz me rir, né? Quem é o mindinguinho ali? A gente até suporta o processo. Mas foi só o primeiro mês, graças a Deus. Que legal. Aí a gente tá se adaptando ainda. Eu tô gostando, eu tô vendo as dificuldades, mas assim, eu sempre tento buscar solução, né? Sim. Às vezes a gente vai mexer com um documento, igual eu falei, das coisas dos finanças e tudo mais, a gente busca, pergunta uma pessoa, pergunta outra, graças a Deus, nisso eu sou muito comunicativa, né? Puxei a dona Adriana. Quem tem boca vai a Roma. Exatamente. E graças a Deus tá se encaminhando. Mas aí, qual que é a expectativa Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 24 anos. Muito bem. Sabe o que espera. Qual é a sua expectativa? Que hoje você é casada, né? Você hoje mora com o seu namorado, então a gente chama de casados. E qual que é a expectativa de vocês? Construir a vida de vocês aqui na Bélgica, ou voltar para o Brasil, ou sei lá, investir em Portugal? Qual que é a expectativa de vocês para o futuro? A gente ainda não tem um plano concreto. O meu objetivo inicial é realmente ajudar meu pai no Brasil, na casinha dele e tudo mais. Ir no Brasil, visitar a família e aí, a partir do ano que vem, firmarmos uma meta. A princípio é construção, adaptação. Esse ano a gente vai tirar para isso. E logo se vê, né? Somos novos, temos tempo e vamos aos poucos. Esse ano quero me dedicar realmente a aprender a língua,
fazer um cursinho, quem sabe, e vamos deixando a vida fluir. Tá certinho. E seu relacionamento? Porque no caso você já conheceu, ele já era brasileiro ou ele... É brasileiro. Já era cultura diferente, né? Então, e aí como é que foi? O Lucas, nós éramos amigos. E ele vem de Minas também, mas de outra região. Ele vem da capital, vem ali de uma região, de uma comunidade, né? Que é as favelas, que eles dizem. Então, assim, eu vi aquele menino ali todo arrepiado, descolora o cabelo, faz corte maluco e vive a vida, e tatuagem, e pautorana. E eu falei, esse trem é doido, eu não aguento isso não. Aí eu... Camei. Foi quando eu vi já tem 3 anos. Mas e eu da roça, interior todinho, minha filha, roda a Europa inteira e é mineira, não tem jeito. Não, há pouco tempo, não interessa, é mineira. Aí eu de vez em quando escorrego no interior ali no caipira, ele fala, o que essa menina tá falando, gente? Essa menina tá dizendo as histórias totalmente diferentes, realidades muito diferentes, mas eu costumo dizer assim que a gente se completa. Eu sou agitada, nervosa, se as coisas fogem do meu controle, eu já fico assim um pouco descompassada, frustrada, e ele não, ele fica assim, calma, relaxa, vai dar tudo certo, dá tempo ao tempo, deixa as coisas acontecerem, fluírem, e eu falo assim, meu filho, tem esse negócio de esperar fluir nada, vamos lá fazer acontecer. Mas é isso, somos assim, somos yin e yang, né? É bom demais. A Adriele, ela já é mais expansiva, né? Já é mais expressiva. E o Lucas já é mais tímido, mais quietinho. Uma conversa fiada, menina, assim. Ai, muito bom ela no aniversário. Nós estávamos sentados na mesa, eles estavam lá fora, no aniversário de uma amiga, né? Aí eu tô assim, gente, olha lá, o Lucas contando tanta mentira que as meninas acreditando em tudo. E o povo vai na dele, vai. Dá uma roda, né? Que legal. Comecei tão fiada. Ai, Cleide, me desculpa. Mas deixa eu te perguntar. Eu vim pra cá, por exemplo, Cleide, a gente já veio mais velha, né? Já propicia a estrutura familiar. Agora, você como estudante, qual é a sua visão, assim? Quais as dificuldades que você enfrenta, diferente de uma pessoa, né, que já veio, já com um pensamento diferente? Você como estudante, porque a gente passou a nossa parte de estudante lá no Brasil, né? E você tá passando aqui. Então, como é que foi pra você? Então, assim, quando eu voltei do Brasil, eu vim com o pensamento assim, as coisas não estavam correndo bem na escola, eu falei assim, quer saber? Eu vou correr atrás do meu futuro. 15 anos, pensa, olha a cabeça. Vou correr atrás do meu futuro, vou ajudar meu pai, vou começar a trabalhar. Aqui eu não vou conseguir encontrar um emprego porque eu não terminei o ensino médio ainda. Então eu vou ligar pra minha mãe e pedir, pelo amor de Deus, pra ela me aceitar de novo lá. Minha mãe me deu 1 ano de castigo. Ela falou assim que me deixou lá 1 ano pra eu decidir se eu realmente queria voltar. Doida pra eu voltar logo, né? Aí, né, na hora que eu cheguei lá em Portugal, não, mãe, que eu vou trabalhar, esquece esse negócio de escola. Vou começar meu futuro, não sei o quê. Minha mãe, o que, querida? Nem pensar. Seu futuro é estudar. Seu futuro é estudar. Mas se minha tá maluca, tá achando que mandando no próprio nariz com 15 anos. E aí, pronto, foi um baque, porque o ensino médio em Portugal realmente é uma loucura comparado com o ensino médio do Brasil. Eu, sim, me realoquei de curso 2 vezes para conseguir me adaptar. Me colocaram numa turma, porque assim, você tem que ter a outra língua, né? Você tem que estudar o inglês e mais uma língua. Me colocaram numa turma de espanhol avançado. Pensa você chegar. E eu chegava assim na sala, era como se fosse uma palestra. O professor dando aula normal, era como se fosse uma palestra. E aí cheguei naquela turma de espanhol avançado, falei, gente, não consigo. Como que uma pessoa que nunca, nem mal o verbo to be na escola lá no Brasil do inglês. Sim. E aí falei, olha, mãe, realmente não vai rolar. Então, assim, eu não sou boa de matemática, o espanhol não me adaptei. E aí mudei para outra turma de línguas e humanidades. Sabe aquelas que estudam filosofia, essas coisas assim. E aí também não dei conta de pegar no tranco, porque era muito avançado para mim. E aí depois eu fui para um curso de multimédia
em que eu estava tirando muito boas notas, estava adaptada, não era muito difícil, conseguia fluir. E aí aquela pressa do futuro todo, né? Falei, eu quero adiantar esse processo. Aí fui para um que eles falam que é o EFA. Sim. E terminei o ensino médio em 6 meses. Me faltava 1 ano para eu completar o curso de multimédia, com uma média ótima que eu tava. Mas, pronto, e a minha mãe... Não sei o que eu faço com essa menina, né? Porque essa menina não segue as coordenadas. Ela fala assim, gente, Adriele, eu te dou a faca e o queijo na mão. E você só tem que comer. Por que você fica inventando moda? Eu queria traçar um caminho diferente. Mas aí foi, terminei, deu certo, tirei minha habilitação depois disso. E aí começou o processo de sair disso, começar a pensar... realmente pegar firme no trabalho, né? Porque até então eu estudava, trabalhava no café com a minha mãe, mas era uma coisa flexível, não era uma coisa assim, acordar às 6 horas da manhã e trabalhar e voltar às 5 horas da tarde, por exemplo, como a gente faz, né? Infelizmente. Contando os dedos com a aposentadoria. Se ela tá contando com a aposentadoria, imagina, gente. Eu tenho medo de ficar igual a minha mãe, que a minha mãe costumou trabalhar um ritmo frenético, aí quando ela tá parada, ela fica quase doida. Aí eu tenho medo de ficar assim também. Eu quero ficar preguiçosa, mas aí é isso. Escola, pra mim, foi isso. Foi sempre... Nunca foi uma coisa assim... começar e terminar. Sempre foi mudando, alterando, tentando se adaptar, sabe? Se encaixar. Foi uma loucura. Porque ninguém para pra te dizer, olha, o sistema funciona assim, você tem que encontrar um curso que você se identifique, você tem essas possibilidades, você tem muitas possibilidades de cursos, porque você sai do ensino médio, se você quiser, com uma formação para algo que você queira fazer. Então eu cheguei lá, minha mãe ainda não tinha contato com isso, porque o meu irmão é mais novo do que eu, não tinha chegado nessa fase. E aí eu cheguei lá, o pessoal da administração da escola também não soube me dar um preparo, sabe? Um direcionamento, exatamente. Aí teve que ser meio que segue em tiroteio, né? Entendi, que doideira, né? Pra quem chega assim do nada. E assim, eu conheci muito, a gente tem sempre a tendência em qualquer lugar que a gente tá de sempre buscar contato com o brasileiro, porque é o que a gente conhece, é o que nós somos, é a nossa cultura. Então, assim, eu vi vários colegas passarem pela mesma situação. E depois, assim, aquilo, tudo que é ruim acaba que traz uma coisa boa, né? Depois de passar por aquilo, eu consegui dar indicação para muitas pessoas, explicar claramente como é que funcionava, as possibilidades que a pessoa tinha. Se a pessoa tivesse sido jogado numa classe, eu dizia, olha, você não precisa estar nessa classe, isso não tem nada a ver com o que você gosta de fazer, você tem essa possibilidade. E elas falavam, nossa, sério, ninguém disse nada. Era meio que largado ao desdarado. Mas isso eu creio que seja... Tem a adaptação também. E você, como jovem, Adriele, imagino, você ficou no Brasil até seus 15 anos, correto? E aí, tinha uma vida jovem lá no Brasil. Você sentiu diferença também do jovem no Brasil e o jovem aqui? Aqui você viu mais possibilidades, sei lá, de festas, disso, ou não? A Adriele já é mais quieta, mais recatada, já é mais de casa? Eu sempre fui muito, por incrível que pareça, eu sempre fui muito fechada, nunca gostei muito de ficar nesse meio dessa muvuca, não. Quando eu comecei a ir lá em Portugal foi porque a minha mãe insistiu comigo, ela falava, não, você precisa socializar, conhecer gente, né, viver a sua juventude, porque ela vai passar. Mas assim, tem muita diferença, né, os jovens europeus, eles se divertem de maneira organizada, na casa dos pais, numa garagem, de maneira discreta, bebem, fazem tudo o que os jovens brasileiros fazem. Mas os jovens brasileiros, eles são expansivos, eles gostam de ir pra festa, eles gostam de dançar, eles gostam de falar alto, de cantar, de se comunicar uns com os outros. E o que eu notava é que a comunidade europeia já não é tanto assim, a portuguesa já não é tanto assim, eles são mais assim, um grupo de amigos, se divertem depois de um jantar entre amigos, entendeu? Comunicam-se, e tudo assim mais discreto, nada tão expansivo. E aí, eu nunca tive muito amigo português. É isso. Tive alguns na época da escola e amava, nossa, eu amava eles, super gente fina, assim, me acolheram super bem, super queridos.
Mas depois a vida passa, eu por trabalhar, por estar ali sempre pensando assim, tenho que correr atrás do meu futuro, fazer alguma coisa acontecer, a gente acabava que não caminhava na mesma frequência. Depois, quando eu terminei a escola, aí me vi assim, sem amigos, sem colegas, porque eles ainda estavam naquela fase de estar aproveitando a vida, e que é o certo dos jovens fazerem. A gente não precisa crescer antes do tempo, né? A gente pode aproveitar, mas eu sempre fui assim, muito pilhada com aquela coisa, e aí falava, a gente não tá andando na mesma frequência. E foi quando eu conheci uns amigos brasileiros que já foram para Portugal, tinham a mesma idade que eu, mas foram para correr atrás do futuro, né? Buscar o futuro, buscar mesmo crescer na vida, né? E aí, eu via muito essa distinção, pessoas de 22, 23 anos, da mesma idade, e tipo, totalmente diferente. Mas o interessante, né, antes da Vanessa de encerrar, você foi para o Brasil, você viu um pouquinho da realidade de lá, somente como seus pais eram separados, né, então você viu a realidade do seu pai, e você retornou para a Europa com um sonho de mudar um pouco a história do seu pai. Então, seu pensamento é de uma jovem que quer realmente fazer acontecer no futuro, ou seja, eu não vou esperar cair do céu, eu vou fazer acontecer. Isso é bom para um jovem determinado, né? Tipo, que se dedica aos estudos, que trabalha, que não depende de mãe, não depende de pai, que não depende do esposo, que corre atrás e faz acontecer mesmo. Até esqueci o que eu ia dizer. Mas é isso, assim. Quando eu fui pro Brasil, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu cheguei, as minhas tias, nossa, beijo tias, caso uma vez. Nossa, elas me dão um suporte muito grande. Eu não me arrependo. Não se espanteis eu chorar, porque eu fico emocionada. As minhas tias falavam, você é doida, você tá abrindo mão do seu futuro, o que você vai fazer aqui? Entendeu? Você tem uma possibilidade que todo mundo aqui tem um sonho de fazer. Mas, gente, eu aprendi coisas no Brasil, eu vi pessoas assim, que às vezes não tinha muita coisa, uma geladeira cheia, mas você chegava na casa dela, toma um cafezinho, insistia, não deixava de insistir. Quando você não tomasse o cafezinho, oferecia um bolinho, uma bolachinha e contava o caso, ficava ali, te dava uma atenção, tinha um gosto de estar com você. Então, acredito assim, que muito do que eu sou hoje, eu não seria se eu não tivesse ido para o Brasil e passado os processos que eu passei, porque eu era uma ovelhinha negra, gente. Eu era uma ovelhinha negra autêntica. Mesmo? Nossa, dei trabalho demais. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu dava muito trabalho para minhas tias, para todo mundo ao redor, todo mundo que cuidava de mim. Aí aquilo me fez assim enxergar a realidade, tomar um choque de realidade e ver assim os privilégios que eu tinha a possibilidade de ter, que eu tinha e que eu tava batendo o pé, fazendo birra como uma criança, né? Então, assim, passei por processos, desci desse pedestal, enxerguei a realidade e aquilo me fez crescer. Foi bom. Adriele, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecer a sua história. E assim, eu quero, na verdade, a gente quer te parabenizar, porque era exatamente isso que a gente ia falar. Às vezes, uma jovem que sai do Brasil, vem pra Europa, depois volta às vezes fica perdida, muito, né? Tipo assim, quer viver a vida loucamente e se perde no foco. Você não, você apesar de tudo, você manteve, né? Hoje tá aí correndo atrás do seu, como você disse, conseguiu botar os pés no chão, ver a real de como é viver. E você está prosseguindo corretamente, que eu acho que é o mais importante. Não é aí uma drogada, né? Não é aí uma pessoa que, vou fazer acontecer. Exatamente. Então, assim, parabéns pelo que você cresça cada vez mais. Amém. Muito obrigada.